Petrobras, porque como é que tá a situação da Petro? Vale a pena hoje investir? E como que você vê a expectativa para a Petrobras em 2026? Às vezes você vê uma empresa que o PVP tá alto acima ali de 1, né? Por exemplo, tá 3, sei lá, 2, alguma coisa. O que a pessoa tem que utilizar? Quais são os pontos principais para saber se aquela ação tá cara, se ela, né? Tirando o PVP. Né? Porque às vezes tá abaixo de 1, a pessoa fala, tá barato, né? Mas e se tiver 1 e sei lá, 2 e de repente tá numa opção boa de compra? Sim, a Petrobras... professor? Você gosta de estatal? Eu vendi, zerei minha posição. Eu tinha a posição em Petrobras, que era mais para trade, eu zerei a posição. Petrobras está barata? Está barata. Tem casas de análise que precificam Petrobras na casa de R$60. Só que eu acho que o risco político é muito grande para Petrobras. A gente já tá vendo, porque isso é de lucro para prejuízo. E assim, eu zerei antes do Lula entrar também. Até que ela subiu bastante, mas, por exemplo, agora com a queda do petróleo por conta da paz lá entre Ucrânia, o acordo lá entre Ucrânia e Rússia, o petróleo caiu, mas ela vai ficar nessa oscilação por conta do petróleo, e além dessas preocupações com o petróleo, comércio mundial, tarifas do Trump, um monte de coisa, todas essas preocupações têm a questão política. E aí eu acho que é muita coisa para investir para longo prazo, que pode ou não dar certo. Quer pensar em Petrobras? Faz trade, compra call, que aí você tá posicionado se vai subir e você gasta pouco. Eu não penso em investimento para longo prazo em Petrobras. Eu acho que tem um risco muito grande. Ela é cíclica por conta do petróleo, e isso é um risco que talvez seja até maior do que o risco político, mas ela também tem um risco político. Eu falo isso por conta de Vale, por exemplo, que é outra empresa cíclica, um ciclo do minério de ferro, que já não pertence mais ao governo. O governo não tem, embora o governo tente, ele não tem poder sobre a Vale, não consegue exercer a pressão, mas mesmo assim a Vale despencou por conta do minério, entendeu? Então, ser cíclica é um problema. Para a Petrobras, ser cíclica com o ciclo do petróleo ainda é pior do que o risco governamental. Só que aí são duas coisas, são dois riscos, né? Para minha carteira, é um pouco demais esse risco. Se tiver que fazer operação, eu faço com opções. Para mim é mais fácil, tem uma assimetria mais interessante. O retorno que eu tenho com operações com opções, ele é absurdamente maior do que o risco. E eu consigo me defender, rolar, fazer um monte de coisa. Então, é uma assimetria que para mim faz mais sentido. A PRIO seria uma opção para a Petrobras? A PRIO seria uma opção. Quem é assim, quero me expor ao setor de petróleo, quero me expor ao setor dessa commodity, porque eu acho que caiu muito, embora não tenha caído tanto, tem mais espaço para cair. Caiu muito, mas eu quero me expor a uma empresa, mas uma empresa que não tenha tanta interferência política, um monte de coisa. A PRIO é a melhor opção. 3R, acho que até mudou o nome, 3R, né? É uma opção mais arriscada. A PRIO seria uma opção mais conservadora nesse ramo de petróleo, mas aí você está exposto a commodities. Sim. Professor, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho um pouco essa dúvida e acredito que muitas pessoas têm. Porque, por exemplo, às vezes você vê uma empresa que o PVP tá alto acima ali de 1, né? Por exemplo, tá 3, sei lá, 2, alguma coisa. O que a pessoa tem que utilizar? Quais são os pontos principais para saber se aquela ação tá cara, se ela, né? Tirando o PVP. Né? Porque às vezes tá abaixo de 1, a pessoa fala, tá barato, né? Mas e se tiver 1 e sei lá, 2 e de repente tá numa opção boa de compra? Assim, quando a gente faz análise de empresas e de fundos imobiliários de tijolo, o PVP ele não é referência. Por quê? Porque o retorno que a gente espera de um ativo no longo prazo, ou melhor, o valor que ele tem no longo prazo, é a capacidade de retorno que ele vai dar nesse prazo. Então a gente considera todo o fluxo de caixa, todo o retorno que ele vai dar, a gente pega, soma tudo isso, traz a valor presente, ou seja, joga um desconto, bota uma taxa de desconto nesse, que é o nosso prêmio de risco, e traz a valor presente, divide pela quantidade de ações, tira as dívidas, divide pela quantidade de ações, e aí você sabe quanto vale uma ação. É um processo de valuation, de precificação. Nesse processo, a gente não leva o valor patrimonial como referência. Então, mas eu queria olhar um indicador.
o preço sobre lucro, para mim, é o melhor indicador, o PL. Mira, mas que referência de PL? O Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, ele gostava de PL até 15. Então, PL até 15 é uma referência interessante para empresas que estariam baratas. Só que se você usar essa referência de PL até 15 e PVP ele gostava até 1,5, você só vai pegar empresas que de fato estão baratas. E nenhuma empresa de crescimento, tecnologia, nada vai passar nesse filtro, porque geralmente elas estão bem mais esticadas. A VEG, por exemplo. E não tem tanto patrimônio também, né? Não tem nada disso. Então você vai acabar pegando empresas mais conservadoras quando elas estão baratas. Eu acho que o PL é um indicador melhor. E no final das contas, a empresa está lá para dar lucro. Sim. E aí, você se guiar pelo lucro eu acho que é a melhor referência que a gente tem. Inclusive, o Ibovespa estava barato, estava com PL. Última vez que eu olhei, acho que 10, 12, alguma coisa. Tá bem abaixo da média. Tá bem abaixo da média histórica. E várias empresas têm PL aí abaixo de 15, que é a métrica que o Graham gostava. Eu acho que nós estamos com o PL da Bolsa no mesmo patamar da época da Dilma, se eu não me engano, ou muito próximo disso. Que foi ali 2015, quando ela sofreu o impeachment. Eu não lembro de cabeça, mas tá assim, próximo. tá barato. Tá barato. A bolsa ainda está barata. Por quê? Porque tem toda uma inflação acumulada. Se você olha um cenário, um mercado como o mercado americano, que ele cresce de forma mais constante, se a nossa bolsa também tivesse um crescimento assim, era para ela estar, sei lá, uns 200 mil pontos. Sim. É bem acima, porque aí você tem um monte de inflação acumulada nesse período.